Marechal Osório. Ô, ordinário! Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com o bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Então pra que eu abro mão das minhas liberdades em troca de proteção do Estado? Pra que eu vou pagar os meus impostos se o Estado ele não vai utilizar todas as ferramentas disponíveis para me proteger? Pra quê? Pra quê? Pra que a existência de um Estado em que o estamento burocrático não é utilizado a favor do cidadão de bem? Hã? A gente tem um exército de enfeitezinho, a gente não pode colocar os nossos militarzinhos para ajudar o povinho? O que o povo é para esse presidente aí? O que será que esse presidente pensa a respeito do povo? A iminente saída do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, gerou uma apreensão crescente nas fileiras do Exército, Marinha e Aeronáutica. A relação entre os militares e o presidente brasileiro, que vem sendo construída com cuidado, corre o risco de se desestabilizar completamente. Já tá bem desestabilizada. A verdade é que o povo brasileiro não confia no presidente e as Forças Armadas não têm o menor... Como é que o Lula... Vamos ser honestos aqui também, não vou maquiar palavras. Como que o Lula vai ser o chefe e o comandante supremo das Forças Armadas? Que moral? Qual moral? Não tem como, entendeu? O general, o chefe supremo de um país, ele tem que ser forte e corajoso. Qualquer militar deve ter mais moralidade, coragem, força que o nosso presidente. A real é essa. Não precisamos mascarar. Com a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin ser o novo ministro da Defesa, os militares temem uma politização nas ações das Forças Armadas. Os militares estão tremendo. Até parece que o Olavo não cansou de avisar. Olha, vocês estão corrompidos, tomem ações. Agora eles começaram a temer politização do exército, que já está infestado de comuna? Agora, meu Deus, o Geraldo Alckmin vai ser o ministro da Defesa, um liberal. Nunca conseguiu nem se eleger para presidente. Chamava o Lula de tanta coisa e agora se juntou ao Lula. Teatro das tesouras. Fingiu uma oposição um ao outro para se juntar. Agora esse sujeito vai ficar responsável pelas Forças Armadas. Que moral. Que moral. E outra coisa. O Olavo cansou de avisar. Galera, tomem as rédeas da situação, senão vocês vão se ferrar. Os comunas vão ferrar vocês, isso é questão de tempo. Eu li a história, eu sei sobre o que estou falando, não estou viajando na maionese. Se atentem, sejam inteligentes, prestem atenção no que eu estou falando. Aí agora os militares... será que o Olavo tem razão? Será que estão tentando instrumentalizar mais uma coisa além de todas as outras que já estão totalmente aparelhadas pelo esquerdismo? Depois de notas de repúdio ao Olavo, mais uma vez a gente tem que abrir a boca aqui para dizer: Olavo tem razão. Até agora, José Múcio tem sido o ponto de equilíbrio, o responsável por intermediar os contatos diretos entre o governo e as Forças Armadas. Sua saída abre uma brecha perigosa, considerando a possibilidade dos comandantes militares terem que seguir ordens para ações com viés ideológicos do atual governo. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. José Múcio tem sido reconhecido por sua habilidade em manter a estabilidade entre as Forças Armadas e o governo,
além de ser uma figura essencial para a continuidade dos acordos que garantem a colaboração entre os militares e o governo. No entanto, a ameaça de sua saída não é um simples rearranjo no governo. A substituição de um ministro da Defesa em meio a um cenário tão delicado pode representar um processo de reinício completo nas relações institucionais entre os militares e o governo brasileiro, algo que exigiria um longo período de adaptação e reconstrução da confiança mútua. Ah, não sei, porque os militares já bateram continência pra Lula, já, né? Já disseram, nossa, o senhor Lula é o meu senhor e salvador. Não vejo tanta instabilidade. Tá bem estável, bem estável. Faz anos que tá bem estável, tá? A possível nomeação do vice-presidente Geraldo Alckmin para o Ministério da Defesa aumenta ainda mais o desconforto entre os militares. Não, eu quero saber a expertise militar, o gênio tático dentro desta cabeça semi-lustrosa de extrema esquerda. Eu quero saber que tipo de Napoleão Bonaparte se esconde aqui atrás, que tipo de Clausewitz se esconde aqui atrás. Não, eu acho que para ministério, assim, eu que sou um palurdo, sendo bem honesto em quase tudo, eu sou um palurdo, é capaz de me chamarem para algum ministério? Porque se o critério é, aleatoriedade, então daqui a pouco eu vou ser chamado para algum ministério, porque colocar Alckmin para comandar as Forças Armadas igual a mais absurda das coisas que eu já ouvi, sabe? É ridículo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Isso aí é teatro das tesouras, puro teatro das tesouras. Todo mundo sabe que era falsa oposição. A transição de um ministro próximo aos comandantes militares para um político de carreira como Alckmin parece um passo no sentido oposto ao fortalecimento das Forças Armadas. Para os militares, essa nomeação representa um distanciamento ainda maior do caráter técnico e profissional que o cargo exige, algo que só contribui para a crescente politização das Forças Armadas, que já estão em uma situação fragilizada. Bah, que inveja, cara, que inveja. Quando eu leio sobre o exército dos Estados Unidos, sobre existe um jargão popular lá nos Estados Unidos que é os veteranos. Cara, que inveja de um país sério. Eu nasci no negócio errado. Aqui tá tudo errado, pessoal, tá tudo errado. Lá, pra te realmente escalar ao topo da hierarquia num exército ou num serviço de inteligência, tu tem que ter um altíssimo QI, uma perspicácia, tu tem que ter mérito, honra. Aqui no Brasil tu tem que ter relação pessoal com um sujeito que tá há décadas no poder. É triste. Desde que assumiu o cargo, Múcio tem se mostrado um pilar de estabilidade. A relação entre os comandantes das forças e o presidente brasileiro, por mais que seja respeitosa, não teria sido suficiente sem a mediação do ministro da Defesa. Ele foi fundamental para assegurar que algumas negociações e acordos para a manutenção da ordem e da segurança no país fossem concretizados de maneira eficaz, ainda que outras questões ainda estejam pendentes. Se a saída de Múcio se concretizar, as Forças Armadas precisarão se reerguer mais uma vez, e isso não será um processo simples. A atual situação das Forças Armadas brasileiras é preocupante. Em meio a cortes de orçamento, fechamento de bases militares e o enfraquecimento constante da estrutura, as forças se veem em uma posição vulnerável. Nossa, preciso dizer que o Olavo avisou tudo isso? Com anos e anos e anos de antecedência. Ele descreveu, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Ah, tu não tá entendendo a explicação? Vou desenhar. Olha, tá aqui o desenho do que vai acontecer. Olha, tá aqui o desenho do que vai acontecer. Ah, tu não tá entendendo o desenho? Peraí que eu vou explicar o que eu desenhei. Aí ele faz a explicação, ele desenha a explicação, ele explica o desenho da explicação
e nada é entendido. Parece que a gente vive realmente em um país de analfabetos funcionais. Mas quem é que não sabia que o destino final seria esse? Quem entre as pessoas lúcidas? Para piorar, as ameaças externas, principalmente da Venezuela sob o comando de Nicolás Maduro, continuam a crescer. Maduro tem demonstrado uma postura agressiva e provocadora, o que coloca o Brasil em uma situação delicada, onde a defesa nacional deveria ser uma prioridade, mas é constantemente negligenciada pelo governo. Nos últimos tempos, o Brasil tem experimentado uma crescente insegurança interna. As Forças Armadas, embora em constante esforço para garantir a soberania do país, se veem limitadas pela falta de recursos e pela política de enfraquecimento das suas capacidades operacionais. Pessoal, existem umas 3 coisas que são fundamentais em um país: tecnologia, ciência e poder bélico. A única forma de impedir de invasores estrangeiros tomarem nosso território é com poder bélico. Não se vacila nunca com o poder de um exército. Como exemplo, Estados Unidos. Como exemplo, Israel. É inteligência investir em poder bélico. Ciência, tecnologia e poder bélico. 3 coisinhas simples garantem soberania nacional. Se a gente tiver nossa própria tecnologia, a gente sobrevive. Se a gente tiver nossas pesquisas científicas avançando, a gente vai chegar em novas tecnologias, novos paradigmas, tudo vai melhorar. Possivelmente. A gente inventa novos medicamentos, etc. E, se a gente tiver capacidade de defesa, ninguém nos rouba. Ninguém vai roubar nossas patentes, nossa ciência, nosso território. Agora, o que esse governo tem feito por nossa tecnologia, nossa ciência e nosso poder bélico? Parece que tá jogando contra, hein? Não quero acusar ninguém, hein? Mas parece que estão jogando contra o Brasil. A guerra urbana, que assola várias cidades brasileiras, expõe a falência do sistema de segurança pública e a fragilidade da atuação das Forças Armadas, que se tornam cada vez mais impotentes diante do caos instalado. A prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas a ser preso no Brasil, e as polêmicas envolvendo os kids pretos, são apenas exemplos de como a relação entre o governo e as Forças Armadas está se tornando cada vez mais tensa. A fragilidade das instituições brasileiras se reflete diretamente na falta de uma coordenação efetiva entre o executivo e os militares. Essa situação é alarmante, pois as Forças Armadas são um dos pilares fundamentais da estabilidade e da segurança do país. A nomeação de um novo ministro da Defesa, especialmente um político de carteirinha como Geraldo Alckmin, pode parecer mais uma tentativa de enfraquecer as Forças Armadas. Ao colocar a pasta sob o controle de um político como Alckmin, e não de um militar com conhecimento na área, o governo brasileiro pode estar dando um passo em direção a uma maior politização e desorganização das Forças Armadas. Já tá tudo desorganizado cientificamente, governamentalmente, etc. Por que a gente não tenta também estragar o exército, hein? Oh, que ideia maravilhosa! A partir disso, o país caminha para um cenário de insegurança, onde a defesa do Brasil e a garantia da ordem interna ficam em segundo plano, enquanto questões políticas dominam a pauta. Além da... pessoal, político só pensa em política em primeiro, segundo, 10º lugar, enquanto vocês, pessoas normais, pensam nos próprios filhos, na tecnologia, na ciência, no poder bélico. Político só pensa em política o tempo inteiro e fala só sobre política e acha que a política é tudo. E... crise interna, as ameaças do imprevisível Nicolás Maduro, com suas constantes provocações ao Brasil, é um risco real e palpável. Desde a tentativa de invadir a região de Essequibo, na Guiana, usando o território brasileiro, até a ameaça de anexação de Pacaraima, em Roraima,
o ditador venezuelano tem mostrado que está disposto a desafiar a soberania do Brasil. Para piorar, os militares brasileiros estão amarrados, sem recursos e sem uma liderança forte que permita a reação necessária para conter essas ameaças. Dizem que existe uma espécie de estratégia das tesouras. Claro, isso é só uma especulação, onde o Maduro inicia uma ofensiva contra o Brasil e aí o governante supremo, com seu poder, instaura um estado de sítio e começa a revolução. Mas isso é só especulação, tá? E, bom, eu conhecendo a forma como os comunas pensam, pra mim é tranquilo uma coisa assim. Eu sempre espero que os comunas façam o pior, na verdade. Os desafios que o Brasil enfrentará em 2025 são cada vez mais evidentes. Com um cenário político instável e mudanças geopolíticas e econômicas que afetam diretamente o país, se antecipar ao caos se tornou inevitável. A desvalorização do real e a queda no poder de compra da população já são consequências visíveis desse quadro, onde quem esperava comer picanha se frustrou. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês? A opinião inteligente de vocês? O que vocês pensam a respeito de tudo isso, desse quadro geral de acontecimentos? O que tá na cabecinha de vocês? Preocupante? Show de bola? É isso mesmo? Adoro o Lula? Como é que é? Contem pra mim aqui nos comentários. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.